Olá! Bora mergulhar de cabeça no primeiro capítulo do livro de Números. O que, à primeira vista, parece ser só uma lista de nomes e números, na verdade, esconde um propósito muito, mas muito mais profundo. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Por que começar uma jornada tão épica pelo meio do deserto com algo que parece tão administrativo como um censo? A resposta, olha, nos leva direto para o coração da missão de uma nação inteira. E a chave para entender isso está aqui. Uma sacada muito interessante do material de estudo que a gente está usando é que essa contagem era, antes de mais nada, uma preparação espiritual para a grande missão que estava prestes a começar. Beleza, para a gente entender bem esse censo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe? O contexto aqui é tudo. Então, percebe? O timing desse censo é crucial. Não foi aleatório. Acontece só um mês depois da inauguração do tabernáculo, que era o grande símbolo da presença de Deus, e um pouquinho antes de começarem a marcha para Canaã. Era, sem dúvida, a hora de colocar a casa em ordem. Então, o lance todo é o seguinte: o censo tinha uma dupla função. Sim, claro, tinha o lado militar, de preparar um exército disciplinado, mas tinha também um propósito espiritual, organizar toda a nação em volta do tabernáculo, para deixar bem claro que Deus era o centro de absolutamente tudo. Certo, mas como é que eles fizeram isso na prática? Porque, olha, era uma tarefa gigantesca. E não foi de qualquer jeito, não. Foi tudo super bem estruturado. O processo foi meticuloso. Primeiro de tudo, definiram os critérios. Só homens com 20 anos ou mais e que aguentassem o tranco da guerra. Depois, a parte da gestão, cada tribo tinha seu líder ali ajudando Moisés e Arão. E, por fim, a contagem em si, que era super pessoal. Cada homem qualificado foi registrado, um por um, pelo nome. E o resultado final? Prepara aí, 603.550 homens. É gente pra caramba. Um exército formidável que dava a real dimensão da nação que estava se formando ali para essa jornada. E quando a gente olha os números por tribo, a coisa fica mais interessante ainda. Judá aparece como a maior tribo, com mais de 74 mil homens. Isso já era um sinal claro da posição de liderança que ela teria no futuro. E do outro lado, Manassé era menor. Fica nítido que essa organização ia muito além de só contar pessoas, já apontava os papéis de cada um na nação. Mas olha que curioso, no meio dessa contagem toda para a guerra, teve uma exceção bem marcante. Uma tribo inteira que ficou de fora, e por um motivo muito, mas muito especial. Exato, a tribo de Levia não entrou na conta militar. E aí a gente se pergunta, por quê? Essa distinção toda revela que existiam basicamente dois tipos diferentes de serviço dentro da mesma nação. E aqui fica claríssimo, né? De um lado, as outras tribos convocadas para a conquista militar da terra. Do outro, a tribo de Levi, que foi consagrada para o serviço espiritual do tabernáculo. A batalha deles era de outra natureza. Os levitas eram tipo os guardiões sagrados. A responsabilidade deles era imensa: cuidar, transportar e proteger a santidade da presença de Deus. Eles ficavam acampados ao redor do tabernáculo como uma barreira de proteção. E o negócio era sério, viu? Se qualquer pessoa não autorizada tocasse no santuário, a consequência era a morte. Beleza, mas isso é só uma história antiga? De jeito nenhum. Essa contagem de séculos atrás está cheia de princípios profundos que, olha, conversam com a gente até hoje. A primeira grande lição é sobre identidade, sobre o valor de cada um. Pensa bem, cada homem foi contado um a um, pelo nome. Isso nos lembra muito o que lemos em João, quando Jesus diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome. Na economia de Deus, ninguém é só mais um número na multidão. Cada pessoa é conhecida individualmente. Em segundo lugar, o status especial dos levitas meio que antecipa uma ideia que vai aparecer com tudo no Novo Testamento. Do mesmo jeito que eles foram separados para um serviço sagrado, o apóstolo Pedro afirma que todos os que creem formam um sacerdócio real. O serviço sagrado se torna um chamado para todos. E, finalmente, a preparação militar de Israel serve como um modelo para a gente. No Novo Testamento, a batalha continua, só que agora ela é espiritual. Aquela prontidão para a guerra física se transforma num chamado à prontidão espiritual, com a famosa armadura de Deus. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que Deus é um Deus de ordem, não de caos. Que cada pessoa tem um papel específico e necessário. Que a maturidade é essencial para cumprir a missão. E, por fim, que a jornada da fé é um caminho organizado, com propósito e com direção.
E essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar para a gente refletir. Aquela antiga contagem de Israel desafia cada um a pensar na própria jornada. Se todos nós fazemos parte de uma missão maior, qual é o papel que cada um está preparado para desempenhar?